Predador Badlands é um filme bem interessante e, diga-se de passagem, uma grande adição para a franquia Predador, sendo um filme aí voraz e, claro, muito frenético. Você não para de ver ação a todos os momentos. E assim, vamos falar então do que se trata e do que eu achei e, claro, algumas curiosidades de Predador Badlands, ou Predador Terras Selvagens, como ficou aqui no Brasil. Ah, mas não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, senão o Predador vai te pegar, hein? Então, do que se trata Predador Badlands? Basicamente, ele conta a história de Deck, filho de Nior, o líder do clã Predador ali, né, que a gente está acompanhando. Deck, então, é sempre comparado com seu irmão, mas é considerado fraco e um elo frágil da corrente, né, do seu clã, sempre sendo colocado de lado, né, na questão aí de ser um grande guerreiro por seu pai. E ele realmente estava prestes a, né, deixar ali o seu clã de uma maneira assim, permanente, se a gente pode colocar dessa forma, né? Ser convidado a deixar a vida, até que seu irmão mais velho o salva. Mais ou menos o salva, pois o seu objetivo inicial era ir buscar uma criatura lendária, uma criatura que até mesmo os predadores mais experientes e lendários, fortes guerreiros temiam, inclusive o seu pai, somente para provar o seu valor diante do clã e de seu pai e se tornar um Yautja, né, de certa forma, completo. O filme então aborda essa jornada, onde ele acaba encontrando Tia, uma sintética da Weyland Yutani Corporation, que está no planeta com uma colônia de sintéticos com algumas missões de capturar, né, as espécies, mas uma espécie ou uma criatura em específico, a mesma que o Predador Deck está atrás. Balisk, uma criatura lendária que dizia-se ser imortal, o Predador Supremo ou Imortal. Kalisk então é essa praticamente divindade que tem aí algumas características próprias, né, da sua espécie que dificultam ela, né, de F basicamente. E traz aí então todo esse planeta. Um planeta conhecido pelos Yautjas como o Planeta da Morte, porque assim, toda hora, assim, sem paz nenhuma, algum bicho ou o próprio planeta tá querendo te pegar. Tá querendo te comer, lá ele tá querendo te matar de algum jeito. Tem, gente, é sério, tem grama de vidro. Grama de vidro. Tem, e fora isso tem uns bichos bizarros. Assim, doideira. Tem uma minhoca lá que parece a minhoca do filme do Duna, né? Que inclusive é só mais uma lá. Porque a treta é tão grande de um bicho querendo pegar o outro que é loucura, sabe? Então eles acabam indo parar nesse planeta. Não, né? Eles são mandados para esse planeta atrás de Kalisk. E essa é a trama, né? Base ali do filme. Então vamos lá. Porque eu achei, assim, pontos positivos e negativos. O filme acaba sendo uma boa obra, bem interessante, traz uma proposta bem diferente, né, da franquia, sendo um filme que se passa em outro lugar e que não seja na Terra, né, basicamente, que é a versão dos outros filmes que a gente já viu, com exceção de Predadores, que se passa também em outro planeta. Aqui, esse planeta tem várias criaturas, né? Vários monstros, não só isso, mas tem a vegetação que é diferente. E a gente, né? Inclusive o editor aqui do canal, teve uma leve impressão, assim, de que eles se basearam em um jogo que talvez vocês conheçam, que é o jogo chamado No Man's Sky, que tem alguns planetas, né? Que são meio hostis, não tão quanto esse aqui, mas enfim, planetas hostis, que tem algumas plantas, algumas coisas específicas que talvez, né, a galera aqui do Predador, né, os designers aqui do Predador tenham se inspirado, sabe? Então é mais ou menos essa a pegada. O filme traz esse planeta muito hostil, repleto de criaturas, que é diferente do que a gente vem vendo, né, dentro da franquia.
tanto Alien quanto Predador. Algo que, né, dá um ar de, sei lá, novidade para a franquia, a não ser só a caçada ou a Terra, entende? Então é um ponto muito positivo explorar outros cantos, né, do universo, porque a gente já chegou a este ponto, né, dentro da franquia, que a distância, né, ou o quão os humanos conseguem ir não é mais uma grande questão. É só um ponto dentro da história da humanidade, principalmente por conta dessas megacorporações que a gente vê dentro da franquia. E em questão de ordem cronológica, a gente já vai falar sobre isso, né, mais pra frente aí. O filme então entrega algo que se distancia um pouco dessa questão e entrega uma obra digna de Predador, uma proposta que traz aí como a sociedade de fato, como os Yautjas, né, acabam se vendo como um todo, e o quão a cultura deles é forte nessa questão da batalha, de ser digno, de ter ali, né, de ser um predador ou o maior dos predadores. Então a gente é inserido dentro dessa cultura e como esse Yautja, né, que é considerado o mais fraco ali do clã, acaba enxergando outras coisas, né? Então é bem diferente essa perspectiva e traz aí como eu posso dizer, um background a mais, tanto para o personagem quanto para a história que está sendo contada, tanto dentro do filme quanto na franquia. Então isso acaba sendo bem legal. O filme tem assim alguns pontos ali que são, né, sei lá, alguns pontos que o roteiro acaba ajudando a história a seguir, mas são pontos que eu acho que até são, sabe, irrelevantes. Tem um pontinho ou outro que incomoda, o porquê de algumas coisas acontecerem, que eu não vou falar, né, porque senão é spoiler, mas que acaba, né, sendo pouco envolto a essa obra que acabou sendo entregue. Um filme repleto de ação do início ao fim, algo que me assemelha, como eu estou falando para vocês aí na questão do No Man's Sky, se assemelha muito a conclusões ou a trajetórias, né, a tramas de videogame. Então é uma história um pouco diferente dentro do contexto, né, de filmes de Hollywood, que é ação a todo momento tem alguma coisa acontecendo, né? Não tem aquele espaço tão grande entre um acontecimento e outro. Até mesmo porque se tivesse nesse filme, nessa trama, não faria sentido, porque eles estão em um planeta caótico, né? Muito hostil, né? Então a todo momento tem alguma coisa, né, querendo matar eles. Inclusive a própria, né, Weyland-Yutani, que é um ponto de importância dentro da trama, que não é só sobre eles estarem lá, mas sim os objetivos de eles estarem lá. O filme acaba entregando essa amarração dentro da trama como um todo, de Predador, Alien, tanto da série que a gente viu, ao mesmo tempo que não tem uma necessidade de entregar dentro da ordem cronológica que a gente já fez, inclusive, aqui no canal, né? Então, assim, é um filme que se distancia um pouco da questão da ordem cronológica, ao mesmo tempo que acaba entregando, né, algo peculiar para a franquia. O crescimento narrativo dentro do próprio filme e dos próprios personagens, mesmo sendo personagens que, à primeira vista, né, não teriam esse tipo de crescimento, porque um predador que só cresceu com a questão de matar e ser um predador, de ser ali um grande guerreiro, que o único objetivo é matar criaturas mais fracas que ele, ou buscar criaturas fortes, que ele, após matar essas criaturas, se torne mais forte, é diferente, né, ver essa perspectiva em um filme, esse personagem cresça. A gente vê também o crescimento da própria inteligência artificial, que é a Tia, dentro dos sintéticos, e como o contraponto, né, que é a Weyland-Yutani, e os outros sintéticos em perspectiva da Tia, que teve uma vivência, né, diferente, teve um relacionamento com o predador, e como ela tem uma visão diferente da realidade do que os outros. Então essa questão da vivência, mesmo vindo dessas criaturas que não teriam, né, um pensamento lógico, ou o contrário do que foram programados ou ensinados, mostra que sim, há um espaço de evolução dentro da franquia e também dentro da própria narrativa que está sendo descrita.
O filme acaba então entregando várias cenas interessantes e não fica enrolando, né, enchendo um monte de linguiça que a gente não quer ver, além de ser um filme que tem muita ação e, claro, repleto assim, de referências à franquia e também a outras coisas de ficção científica, espaço, enfim, muita coisa interessante. E, claro, momentos né, para deixar o clima mais leve, né? Tem algumas piadinhas, tanto, né, na narrativa quanto em questão de visual, então tem muita coisa legal. E vamos lá para o que eu achei do filme Predador Badlands. Faz acho que alguns dias que eu assisti o filme, então não está tão fresco na minha cabeça, mas ao mesmo tempo as minhas ideias estão claras. O filme é muito bom, recomendo demais que vocês assistam. Inclusive eu acho que é um dos melhores, né, da franquia. Eu acho que ele acaba até se sobressaindo em cima de Prey, né, que é o Predador A Caçada de 2021. Ele talvez fique, né, no mesmo nível ali da animação, mas em questão de entrega de história, eu acabo ficando um pouco mais ali com a animação. Então eu nem lembro quanto que eu dei, porque eu já gravei há alguns dias, né, a ordem cronológica, e eu acho que lá eu dei a nota, né, para os filmes. Eu não lembro quanto eu dei para cada um. A gente vai ter que ter um ranking aqui diferente, talvez, né, mas enfim. Eu vou colocar ele em uma nota que talvez não me complique tanto, que é uma nota 8,5. Ao sair do cinema, eu acho que eu dei um 8 ou um 9, eu não lembro direito, mas agora eu acho que ele se estabelece ali em um 8,5, e a animação eu coloco, sei lá, em um 9, que eu acabo preferindo um pouco mais, e Prey, A Caçada, que também é muito bom, eu coloco em 8, junto com o primeiro filme do Predador, beleza? Os outros ficam ali, né, de escanteio, nem vou falar muito deles aqui. Se vocês querem saber as notas, né, desses outros, eu deixo para vocês irem lá conferir a nossa ordem cronológica, onde eu dou a nota para todos os filmes, beleza? Então, numa conclusão geral, Predador Badlands é muito bom, é um filme que você precisa assistir no cinema, porque é muito legal e diferente ver essa questão do próprio predador em um outro ambiente, onde ele não é o predador máximo ali e que um humano, por exemplo, está enfrentando essa criatura. Aqui é um pouco diferente. Então tem outros visuais que você vai apreciar mais em tela grande. O som Surround 7.1 é diferenciadíssimo, porque você nota algumas coisas, né, como um bicho chegando ali, se esgueirando em meio à grama, ou o andar de um predador, ou no caso o próprio Kalisk, né, dentro da sala do cinema ali, que parece estar do seu lado. Então muitas coisas nesse sentido, a sala de cinema faz aí uma diferença, beleza? Então fica aqui a recomendação para que você assista no cinema. Mas se não der, não tem problema assistir em casa, né, quando sair no Disney Plus, tranquilo? Então agora você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Não se esquece, porque ajuda demais a gente. Se você gostou do vídeo, deixa nos comentários e compartilha com algum amigo que está com alguma dúvida sobre assistir Predador Badlands, ou no caso Terras Selvagens, tranquilo? Então, feito tudo isso, agora sim, eu vou recomendar outros 2 vídeos aqui para vocês, ó. Vou recomendar a nossa ordem cronológica de Predador e também a nossa ordem cronológica de Alien, tranquilo? Então fica aí essas 2 recomendações para vocês. Se liga no canal que eu vou fazer um vídeo especial sobre a franquia Alien e Predador, tudo junto, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e